Eu achava, desde ainda quando morava no interior, que o poeta tinha que ter uma visão poética da realidade. Ver a vida poeticamente. Não fazer da poesia um modo apenas livresco, mas um modo de existir, uma forma de existência, capaz de permitir que você, no cotidiano, percebesse as sugestões poéticas que a própria vida vai oferecendo ao longo de cada dia. Eu fiz o curso primário numa escola pública e eu gostava muito de escrever já nessa fase do curso primário, como se chamava, e ler também. Foi uma coisa que brotou muito cedo em mim. Eu estudei no Colégio do Carmo, em Belém, porque eu não tinha família aqui em Belém. Eu fiquei interno no Colégio do Carmo e foi muito bom porque foi lá que eu tive muito contato com um certo tipo de literatura da biblioteca lá do colégio. E tinha muito tempo para ler também. O internato vivia de ler, ter aulas e jogar futebol, voleibol, etc. Todo aquele ritual da Semana Santa era muito bem feito lá. Toda aquela dramaturgia da Via Sacra marcou muito a minha formação, digamos, emocional e um interesse pelo teatro. O meu destino, quando vim estudar para Belém, era a Faculdade de Direito. Quando eu vim para cá, eu vim para aquela faculdade que abrigava pessoas que gostavam desse lado assim, mais humanista. Mas eu não senti que eu não tinha inclinação para o direito. Eu não gostava das faculdades, das disciplinas que eram da prática do direito mesmo. Uhum. Aquelas que direito civil, direito disso, direito daquilo, processos. Mas eu gostei dos 2 primeiros anos. Foram muito úteis para mim. A verdade é que eu já comecei a lecionar a partir daí. Porque é uma carreira profissional que se ajustava com o meu desejo de fazer uma carreira como poeta, como escritor. Quanto mais eu me aprofundasse no magistério, mais eu contribuía para o meu processo de criação, conhecimento literário, e quanto mais eu escrevesse, estudasse e praticasse a minha literatura, eu estaria enriquecendo as minhas aulas. Após ingressar mesmo na prática do magistério, me entusiasmar com ela, houve a necessidade do curso de letras, porque o curso de letras tornava-se obrigatório para a carreira do magistério. E, claro, que isso fortaleceu a minha relação com a literatura e, sobretudo, com a poesia, que é a minha principal vocação. Ao longo desse percurso, antes de entrar na Faculdade de Direito, ainda estudando no Colégio do Carmo, eu fui convidado a fazer um teste no Norte Teatro Escola do Pará. Uhum. O Norte Teatro Escola era um grupo de teatro amador, mas com ideias assim, muito vanguardistas na época. E um professor meu, o Carlos Miranda, era o principal ator desse grupo. Era dirigido pela Maria Silvia Nunes, Benedito Nunes e Angelita Silva. Eles queriam complementar o elenco para fazer o Édipo Rei, que seria levado para o Festival de Teatro de Campinas, lá em São Paulo. Eu fui, claro, fizemos o teste lá, eu e outros colegas, e fomos aprovados nesse teste e ficamos, alguns no coro, eu fiquei em coro, outros foram para papéis pequenos, assim, e todos nós éramos inexperientes. Mas eu me entusiasmei muito por essa convivência, e lá no Carmo mesmo nós conseguimos restaurar, fazendo campanhas com os colegas e tudo, pequenas feiras, cujo rendimento nos ajudou a restaurar um teatro que fica ali na esquina da Doutor Assis, com aquela rua que passa em frente ao Carmo. Uhum. Aquele prédio, que é um prédio antigo, que ainda está conservado, mais ou menos, ele tem um teatro lá dentro. E fazíamos regularmente peças lá.
eram peças piegas demais, aquelas peças de repertório salesiano, né? Sempre um milagre pelo meio, muito sofrimento pelo meio, muita religiosidade. Mas é que nós tínhamos a fazer, e nós fazíamos. Então, veio daí um pouco essa minha emoção pelo teatro. Mas a minha ideia, tanto no Carmo como no Norte Teatro Escola, não era a de ser ator propriamente. O que eu queria era a convivência do teatro, era a convivência da vida teatral, era aquela visão do palco para poder escrever o teatro. A minha intenção era mais literária, no sentido de ter uma experiência de vivência teatral para poder escrever com maior segurança as peças que eu pretendia. Então eu gostava de andar com um caderninho para poder anotar no caderno uma ideia, uma sugestão que vinha, uma palavra, etc. Quando inauguraram a televisão aqui em Belém, arregimentaram o elenco para fazer as novelas e as peças de teatro filmadas, televisionadas, no próprio estúdio da televisão Marajoara, arregimentaram as pessoas que trabalhavam em teatro. E nós do Norte Teatro Escola fomos para lá. E aí eu trabalhei adaptando contos para serem encenados na televisão, como também participei como ator. O que é que foi essa experiência da televisão? Foi juntar a nossa ansiedade de poder fazer cinema com aquela pequena experiência de fazer teatro. A televisão nos parecia essa junção das duas coisas. E eu cheguei a dirigir um pequeno teleteatro. A minha primeira peça foi O Pássaro da Terra, que é uma alegoria poética, dramática da Amazônia, fundamentada na estrutura do pássaro junino. Não é um pássaro junino, mas é inspirada e baseada na estrutura do pássaro junino. Então é toda uma alegoria sobre a Amazônia, uma alegoria histórica. É a peça da qual eu gosto mais, porque ela é toda poeticamente escrita, os diálogos são em versos, mas na forma da quadra popular. E bem clara, bem simples, não tem aquela, digamos, limitação que às vezes a poesia dá para a fala dramática. Não, é bem clara. Eu gosto muito dela. E pedi para o Valdemar Henrique musicar algumas falas de personagens, porque o Pássaro Junino é um teatro popular musicado. E eu não fiz propriamente um pássaro junino para ser encenado por um grupo de pássaros. Eu fiz uma alegoria dramática, poética, para ser encenado pelo teatro amador, por uma escola de teatro, por um grupo profissional. Então, quer dizer, veio toda uma história que veio me encaminhando espontaneamente para essa participação na escola, que eu adoro, né? Tenho um prazer especial de estar nessa convivência de lá, toda aquela atmosfera, aquele elan, aquela condição de estímulo à criatividade, aquela coisa viva, os alunos, alunas ali na criatividade, aquela convivência, para mim é uma coisa adorável, que me estimula muito o processo de criação. Então, todas essas coisas me ajudaram a ter uma visão bem múltipla e transversal das artes, o que permite usar a estética numa dimensão bem atual. Hoje tudo pode ser arte, mas não quer dizer que tudo seja arte. Esse tipo de sutileza do nosso tempo é que cada vez mais nós precisamos compreender. Do meu ponto de vista, que nós temos que compreender sempre, cada vez mais, a arte do nosso tempo, que é aquela que nós vivemos, aquela que nós ajudamos a transformar e aquela que nós temos que compreender a sua transformação. Qualquer que seja a origem da arte, ela tem a sua legitimidade. É uma necessidade interior que ela brota tanto de uma dança de rua, tanto do break, quanto da dança clássica, tanto do tecnobrega, quanto de uma sinfonia. Eu acho que a arte é a expressão simbólica de uma cultura.
compartilho desse ponto de vista. E acho que você tem mais chance de originalidade a partir dela. Agora, você não pode ficar fechado na cultura da sua terra. Né? Não. Você tem que partir dela. Você tem que trazer para ela as técnicas que internacionalmente as artes conseguem, você tem que trazer. Mas você tem que sair dela, você tem que partir dessa junção. Noto que o meu prazer é o prazer de acompanhar essa mudança nas artes e sentir a arte brotando de novas fontes, de novas técnicas, de novos materiais. Tinha feito uma viagem ao Japão, me encantei com os signos, com aquela beleza do país. E fiz 25 poemas sobre signos, pontes, templos. Esse livro foi traduzido por um poeta do Japão, era o maior poeta desse tempo, mas tinha vivido no Brasil na época do mestrado dele. Todos os anos eram selecionados livros para serem incorporados na biblioteca do imperador. E eu recebi então esse pergaminho dizendo que um dos livros selecionados para se incorporar à biblioteca do imperador tinha sido o meu. E quando veio aqui o imperador e a imperatriz tinha estudado em Londres, estudado na França, ela falava bem francês, inglês. Me surpreendeu quando me levaram a conversar com ela, aí ela disse assim, você é o poeta que escreveu um livro sobre o Japão, um poema sobre o Japão. Ela disse assim, eu li o seu livro, de viajar para cá. Aí ela me disse, não, vou lhe fazer um pedido. Nunca deixe de fazer poesia. Eu achei muito gentil, muito delicado isso. E cometi uma gafe nessa conversa. Porque ficou uma coisa assim tão afetuosa, tão informal. Na hora de despedir, aí eu fui, abracei, beijo para cá, beijo para lá, da imperatriz. Né? Isso era inadmissível, essa aproximação. Mas ela sorriu porque ela também tinha uma vivência europeia. Então foi muito engraçado. Mas ela levou numa boa, porque estávamos num ambiente brasileiro, afinal de contas, jamais isso poderia ter ocorrido no Japão. Eu, quando estudava no Colégio do Carmo, e algum tempo depois, que era uma fase de aprendizado poético mesmo, que eu levei muito a sério, e eu lá que tinha muito tempo, porque a gente vivia para estudar e ler, então fazer poemas no estilo medieval, da cantiga de amor, de amar, de amigo, poema no estilo clássico canoniano, poema no estilo romântico, poema no estilo simbolista, poema no estilo moderno, poemas, sonetos, odes, canções, epitalâmios, os vários estilos poéticos. Eu treinava isso, jogava fora depois, porque eu achava que não ficava bom, mas eu queria era a técnica da linguagem poética. A obra da gente, ela se torna preferida em diferentes momentos. Há sempre uma preferência que a gente dedica para aquela que está fazendo. Eu, por exemplo, estou agora organizando um livro de poemas, que é um livro bem volumoso, e que mostra, sem que eu tivesse planejado isso, mas quando eu reuni o material, eu vi que eu podia dividi-lo em blocos de vários estilos, com várias modalidades poéticas. Eu digo que a poesia é a dança das palavras na linguagem.